Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com um resumo das técnicas e os segredos da metodologia 20 Follower Expert Day Trade na Vale 5, dia 10/12/2012. Acesse www.traderprofissional.com.br aqui em nosso site para você receber as videoaulas de 15 minutos todos os dias. Se cadastra por este link, pelo Facebook, Twitter ou YouTube. Então pessoal, a gente fez 3 operações, tomamos stops nessas 3 operações. Então a gente tem aqui o gráfico de 5 minutos, certo? Veja que o preço ele abriu abaixo da média exponencial 89, que é essa azul. Então esta é a média que determina a tendência do gráfico de 5 minutos. Se a tendência é de baixo porque o preço está abaixo, vamos então operar vendido, porque existe grande potencial de fazer grandes movimentos de queda. Na realidade, o sinal de venda que foi aqui na média 89 aconteceu ontem, só que fechou o pregão e já abriu aqui embaixo, longe da média móvel, então não deu para a gente pegar esse movimento que deu exatamente 1%, conforme estatística dos movimentos do máximos que acontecem geralmente, das quais pertencem à minha pesquisa. Por isso que a minha saída operacional sempre será 1% no day trade. Tá? Então eu fiz minha entrada operacional aqui na 21, onde o risco nos 5 minutos estaria de 0,20%, só que no 1 minuto, que é um fractal menor, a gente pegou com risco menor. E outro sinal de venda foi esse sinal de venda gigante aqui também, que deu 0,41% no 5 minutos. No 1 minuto deu um valor bem menor, porque é uma questão de análise fractal, que é a nossa técnica que utilizamos para diminuir o risco das operações. E depois foi a terceira operação, que foi aqui na média 21 dos 5 minutos. Então pessoal, indo lá para o gráfico de 1 minuto, então a gente vai ter aqui, abriu, veja que a gente teve a abertura aqui, veja que deu um sinal de venda lindo aqui, certo? Deu um sinal de venda lindo ali, ó. Só que foi ontem, foi no final do pregão, certo? E daí fechou o pregão, ontem não, sexta-feira. E depois houve um movimento de queda significativo, certo? E deu exatamente 1% e voltou tudo. Tá? Então eu acreditando que poderia cair mais nessa correção na média 89 aqui, não aconteceu, e nem na 377, que é igual a 89 do 5 minutos. Então a gente tem aqui o gráfico de 1 minuto. E temos aqui o preço abaixo da 377 no gráfico de 1 minuto, que é exatamente a mesma posição da média 89 dos 5 minutos. Então nós usamos o 1 minuto para diminuir o risco da operação e filtrar alguns elementos do gráfico também para auxiliar na saída operacional. Então aqui foi uma entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima a gente entrou vendido, 1 centavo acima da máxima desse candle aqui a gente colocou nosso start de compra. Ficou a 36,76, 36,83. Tomamos o stop. A alavancagem inteligente, a técnica de alavancagem inteligente me permitiu alavancar para o meu capital de 100 mil reais, que corresponde a 2.700 ações para este preço. Deu para alavancar pela alavancagem inteligente 3.200 ações. Foi usado a técnica de manejo de risco veloz, que permitiu em segundos calcular e preencher a boleta e mandar a ordem pelo start de compra. Todas eu consegui entrar pelo start de compra. Não foi necessário usar nenhuma das técnicas de contingências que ensinamos nos DVDs. Ou seja, mesmo se falhar o start de compra ou se não der tempo, tem uma contingência que garantidamente, ou quase garantidamente, se o sistema não falhar, mas garantidamente, se o sistema não falhar, você pode entrar na operação também. Então nós temos também essa técnica que é essencial para day trader. Então a primeira operação a gente tomou o stop. A segunda operação aqui eu já estava de olho para entrar. Nesse ponto estava 4 centavos longe da média 377. Então eu não fiz entrada porque eu considero, para erro da 377 em relação ao preço, 3 centavos. Estava 4 centavos muito longe. E se eu tivesse entrado eu teria tomado stop também. Aqui ó, a gente tem esse candle gigante, tava um pouco acima da média 377, metade para cima e metade para baixo, então eu considerei ambíguo e não entrei. Nessa daqui eu entrei, que foi um risco muito pequenininho mesmo, tá? Então, nesses candles de indefinição que nós temos dojis aqui abaixo da 377, tendência de baixa, 1 centavo abaixo da mínima, foi entrada operacional vendida, 1 centavo acima da máxima, o start de compra. Então veja que a alavancagem inteligente me permitiu alavancar bem 5.800 ações, porém
mesmo alavancado, eu perderia 0,3%. Em todas as operações que eu fiz a alavancagem aqui, nossa técnica de manejo de risco veloz e alavancagem inteligente, manejo de risco inteligente, me permite alavancar mais, até um certo ponto, sem aumentar o risco da operação de 0,3%. Então, eu posso estar alavancado, mas mesmo assim estou perdendo 0,3% no máximo. Se eu ganhar, eu ganho uma bolada. Então, isso é o maior conceito do nosso trade system, esse manejo de risco poderoso. Então, 36,89 vendido e 36,92 a gente colocou o start de compra, certo? E tomamos stop também. Depois o preço ele deu sinais falsos aqui, certo? Nesse período aqui, o meu home broker caiu, daria para entrar vendido aqui. Só que também, ó, fechou um doji 4 preço, eu não sei se eu entraria vendido também. Porque isso, o doji 4 preço, mesmo no gráfico de 1 minuto, demonstra um pouco de falta de liquidez. E hoje também tem muitos dojis 4 preços aqui. Então o mercado não estava muito líquido hoje. Então como o meu home broker ele parou de funcionar, durante a minha internet, aliás, ela parou de funcionar, e eu não conseguia acessar o home broker, daí voltou mais ou menos por aqui. Eu teria entrado vendido aqui, eu acredito. Só que talvez entraria com menos capital, porque eu perceberia que o book de ofertas estava um pouco vazio e perigoso. Não usaria alavancagem, porque aqui nesse doji 4 preços daria para alavancar mais de 6 mil ações pela técnica de alavancagem inteligente. Só que eu não alavancaria porque falta de liquidez. Tá? E aqui, ó, aqui a gente parou praticamente de ter dojis 4 preços, então a liquidez do book já melhorou nessa região. E aqui foi uma entrada operacional, ó, que deu stop, foi a terceira operação com stop. Então aqui foi na média 8,9 a entrada operacional. Preço acima da 377, tendência de alta. Ponto de suporte é a média 8,9 que é azul, que é igual a 21 nos 5 minutos. E a 377, a própria 377. Só que não deu a operação correta, não foi acertada a operação. Mas entramos na operação 1 centavo acima da máxima. Entrada, comprado, 1 centavo abaixo da mínima desse candle. Foi stop loss. Ficou 36,98, 36,94. Deu para alavancar também, pela alavancagem inteligente, até 4.800 ações. Foi feito o manejo de risco veloz perfeitamente, porém tomamos o stop. E o que aconteceu? Deu o que a gente chama de violinada. Que eu entrei, deu a violinada, tomei stop, certo? E depois, aqui deu um sinal um pouco ambíguo, né, também. Porque a maioria do percentual do candle está um pouco abaixo da 8,9, não é muito legal isso. Mas veja que o preço subiu, ou seja, isso aqui é chamado de violinado. Você colocou o stop, te dá violinado e o preço vai para onde você quer. Isso acontece no mercado com qualquer um e é inevitável. É o preço para você ser disciplinado. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Acreditam que é necessário assumir riscos enormes para obter grandes lucros. Bom, pessoal, então agora eu vou estar mostrando para vocês que isso é uma grande mentira. A probabilidade no mercado financeiro é que você tem mais chance de errar do que acertar com qualquer estratégia. Todas as estratégias para os grandes traders, grandes mega investidores, gênios do mercado financeiro, eles erram mais vezes do que acertam. Então o profissional ele deve desenvolver uma estratégia operacional que visa perder migalhas para ganhar fortunas. Então, pessoal, nessa operação aqui, ó, o risco ridículo, o risco dessa operação, muito pequeno risco, tá? E me permitiu alavancar, ó, a 5.800 ações, ok? E eu perdi 0,3%, porque o método de alavancagem inteligente me permitiu alavancar, me dá um potencial de lucro. O meu alvo na operação sempre será 1%, porque é um alvo estatístico, comprovado por pesquisas e até pelos meus próprios vídeos no YouTube. Você ficar até 1% no day trade, na Vale, é o ideal. Porém, e mesmo alavancado, eu aumento o potencial de lucro sem aumentar o risco, ou seja, 0,3% é o meu risco e alavanco a minha lucratividade. Ou seja, se eu ganhar 1%, eu vou ganhar praticamente 2% e um pouquinho mais. Se eu ganhasse 1% nessa operação, certo? Eu zeraria essa operação a 36,52, tá? Que daria 1% de variação exatamente. Eu ganharia 2,15% de lucratividade com essa alavancagem. Só que o meu risco da operação, ó, 0,3%. Ou seja, eu alavanquei, aumentei meu potencial de lucro absurdamente, mas continuo com o mesmo risco. Este é o grande segredo da técnica de alavancagem inteligente, que nós ensinamos você a calcular
sem planilha de cabeça pelo manejo de risco veloz no nosso curso, utilizando a contingência das boletas, que é uma técnica secreta que foi desenvolvida exatamente para conseguir possibilitar que o day trader consiga fazer esse manejo de risco eficiente, eficaz, porém complexo, exige vários cálculos, mas você tem que saber fazer isso de cabeça. Agora, muitas escolas que não entendem isso, eles fazem uns manejos de riscos que realmente são muito mal feitos e eles realmente não valem a pena você usar, porque no longo prazo eles vão te quebrar. Como simplesmente analisar o risco olhando só o gráfico, em relação ao ponto de entrada, em relação ao ponto de saída que você visa. Então você simplesmente pelo gráfico calcula, simplesmente pelo desenho do gráfico. E manejo de risco bem elaborado exige cálculos mais avançados, como o nosso manejo de risco. Então, pessoal, se eu ganhasse, eu ganharia uma fortuna nessa operação e pararia de operar e colocaria lucro no bolso. Então não importa se eu perdi 3 vezes. Uma hora, existe uma probabilidade matemática comprovada com essa estratégia operacional, operando nesta frequência que eu opero, com essa frequência que eu opero, usando este manejo de risco, usando o meu alvo. Uma hora ou outra eu acerto. Quando eu acerto, além de recuperar tudo, eu ainda tenho um grande lucro. Ok? Se acontecer uma semana que eu consigo alavancar uma operação como essa todos os dias e consigo ganhar pelo menos uns 3, 4 dias, eu já fiz o meu mês. Eu já posso parar de operar e tirar férias esse mês inteiro. Então o mercado financeiro é assim. Então, traders fracassados, infelizmente, eles acreditam que para ganhar dinheiro eles têm que se arriscar, tem que ficar operando o dia inteiro, tem que entrar numa operação com riscos gigantes, ok? E isso é uma grande ilusão. A probabilidade no mercado financeiro é que você pode errar a maioria do tempo. Então, você deve usar uma estratégia de manejo de risco para você ter um gerenciamento de risco que permita você perder várias vezes, mas perder no bicharias. Porém, as operações permitem que você ganhe absurdamente quando você acerte. E a minha estratégia operacional, como nessa segunda operação, que daria 5.800 alavancadas, com a técnica de alavancagem inteligente, me permitiria ganhar 2,15% em uma única operação, que recuperaria a primeira e me daria um lucro gigante. Não foi possível, hoje foi um dia de perda. A semana passada eu demonstrei que isso pode acontecer sem problema nenhum. A gente deve continuar e ter disciplina. Então, pessoal, na compra do kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado, com relação ao gerenciamento de risco, manejo de risco inteligente e alavancagem inteligente, nós ensinamos no módulo Trade System e também ensinamos no curso de brinde que nós damos gratuitamente para você, Expert Day Trade, Swing Trade. Nós temos o manejo de risco veloz, manejo de risco inteligente com a técnica da contingência das boletas, análise fractal e alavancagem inteligente. Então, isso aqui é o grande segredo do nosso Trade System. E outro segredo é a psicologia do trader, que usa PNL e reprogramação subliminar, que são ferramentas práticas onde você consegue desenvolver os comportamentos, crenças e atitudes e a frieza e calculismo do trader profissional para continuar com a disciplina que é responsável pelo seu sucesso no mercado financeiro. Bom, pessoal, até mais, muito obrigado.